Hoje é dia, se não me engano, 6, né? 6, me corrija se eu estiver errado, de novembro do ano de 2014. Mensagem para memorial, louvado seja Deus pelas crianças que cantaram. Senti a presença de Deus, amém? Continuo louvando com esse coração abençoado. Quero louvar a Deus também pela vida dos visitantes, amém? Deus abençoe a vida de vocês. E a todos, né, que tiveram oportunidade. Uma pena que nossa irmã Rose não pôde cantar hoje. Ainda quero ouvir ela pregar algum dia, né? Tenho certeza que Deus vai falar grandemente através desse vaso de Deus. Irmãos, Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Hoje Deus vai trazer respostas para você que decidiu servir a Deus e está passando por adversidade, né? Angústias, desprezo pelos filhos, pelos pais, pela família. Hoje Deus vai falar com você que dobra o joelho na madrugada e sente o coração doendo. E tenta entender por quê. Deus vai falar com você hoje. Apocalipse 6:2 diz assim: E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E a igreja diga amém. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem, irmãos, é... Coloca um fundo baixo, tá, irmão? Por favor. O tema da nossa mensagem é terrível inimigo. A igreja repita, terrível. Mais uma vez, terrível inimigo. Irmãos, quando começa essa história do Apocalipse 6:2, onde João estava? João estava no céu. João estava recebendo revelações de Deus. Depois de ele ter chorado e não ter podido achar alguém que pudesse abrir os selos, Jesus se manifesta como um cordeiro de 7 olhos e abre os selos. Como é que era o livro? Será que era um livro igual esse aqui? Não, era um rolo. E nele tinha 7 selos, como tampinhas de garrafa colados nele. Deus, usando a sua linguagem antropomórfica, ele usa assim: João, eu vou te mostrar a minha revelação aqui, está vendo o livro? Se fosse hoje, você lia um livro assim, ó. Eu vou abrir o primeiro selo, depois o segundo selo, e o terceiro selo. Deus mostraria isso para nós. Como João não conhecia esse livro, Deus mostra um rolo com 7 selos. João, eu vou mostrar a primeira revelação a ele, e aí vem a voz de trovão. Ele olhou e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Aí alguém vai falar para você: esse é Jesus, não é? Não, irmão, esse não é Jesus. Se você pegar o Apocalipse 19:11, você vai ver que aquele que monta no cavalo, aquele é Jesus. Ele tem a veste salpicada de sangue, ele tem na coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na cabeça dele não tem coroa, tem diadema. Ele é igual uma mulher, cheia de diademas na cabeça. Então esse aqui não é Jesus. Vem cá, quem é esse? Para você entender, nós temos que ir para o Éden. Você vai ver uma serpente diante de Eva. Você vai ver Satanás dentro da serpente. Se fosse com as mulheres de hoje, Eva ia se assustar. Porque as mulheres sabem que as cobras não falam. Mas Eva não sabia que a cobra sabia falar. Na verdade, quem estava falando era Satanás. Irmãos, cuidado com quem o diabo usa para falar com você. O diabo sabe a pessoa certa para poder chegar perto de você. Se o diabo usasse um elefante, a pessoa... Pum, pum, pum. Epa! A mulher ia correr, né? Se fosse um macaco, ia correr para lá e para cá. Eva! De cabeça para baixo. Não, o diabo usou serpente. Ele fala serpente, ela parece um pouco com a mulher, não é verdade? Ela é sutil como a mulher. Então eu vou colocar serpente. Aí chegou devagarzinho, e falou assim: vem cá, foi assim que Deus disse? Não é para comer de nenhuma das árvores do jardim? Olha só, o diabo usando a mentira para distorcer a palavra de Deus. Hoje em dia são pregadores que usam a Bíblia para proveito próprio e para levar você para o inferno. Irmão, vamos tomar cuidado. O diabo, quando aparece
para quem está cheio do Espírito Santo, ele não se aparece igual no mundo, que o mundo, quando você chama um homem de safado, de cachorro, ele acha coisa maravilhosa. Quando fala para a mulher, nossa, que delícia que você é, ela acha maravilhosa. Para uma mulher cheia de Deus, ela fala, vai se converter, rapaz. Quando fala para um, como é que é? Você me chamou de quê? De gato? Não sou gato, não sou ovelha. Então o diabo vem devagar. Então aí ele chega, distorce a palavra de Deus, a mulher deixa de acreditar em Deus, acredita no diabo, o homem acredita na palavra da mulher, usada pelo diabo, e aí começa o projeto contra o projeto de Deus. O tempo vai passando, Gênesis 6. Você vai ver que aquele povo de Gênesis 6 era rebelde. O irmão falou que ele evangelizou. Hoje o bairro universal, quantos que disseram não ao apelo de aceitar Jesus? Mas Noé, no ministério de Noé, apenas 8 almas aceitaram Jesus. Se você pegar 2 Pedro 2, verso 5, você vai ver que Noé era o vergoeiro da justiça. Ele não tinha Bíblia, mas ele tinha inspiração de Deus, tinha testemunho de Deus, e o povo não quis aceitar Jesus. E nisso vai prevalecendo o terrível inimigo. Deus manda dilúvio. Depois do dilúvio, vem que época? A dispensação do governo humano. Começa no Gênesis 10. Quem é que começa a governar ali? Um homem chamado, aqui a Bíblia chama o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Me falhou a memória agora, mas é um homem que fundou a Torre de Babel. O seu nome era Nimrod, me lembrei. Nimrod era descendente de Noé. Esse homem criou a Torre de Babel, que era uma torre com 13 andares. Esse homem disse, Deus pode mandar dilúvio na terra, e precisamos levantar uma torre que chega até o cume dos céus. Sim, meus queridos, hoje são pessoas que querem ser onipresentes. Hoje em dia as pessoas querem estar em todos os lugares, através da TV, através da internet, querem conhecer os pensamentos das pessoas. Já tem um chip aí, que você, ao colocar na mão, vão saber seu nome, seu endereço, seu telefone. Se alguém sequestrar o seu filho, ele estiver chipado, seu filho pode estar na Dinamarca, eles acham o filho de vocês. O homem hoje em dia quer brincar de Deus, as pessoas já não querem mais se casar e ter o seu ato sexual para ter o filho. Eles querem o quê? Fazer bebês de proveta. Já tem inseminação artificial. As mulheres hoje querem viver com mulheres, os homens querem viver com homens, não é verdade? Daqui a pouco vão querer implantar útero nos homens, porque os homens vão querer engravidar os homens. Meus queridos, Satanás está se levantando contra a igreja de Deus e temos que estar acordados. Vem a época de Hammurabi, depois de 600 anos vem Abraão, e Deus fala a Abraão, saia do meio da sua parentela. Abraão não questionou Deus, sabe por quê? Porque o governo do Espírito Santo já estava atuando no coração de Abraão. Abraão olhava para o Deus que nasce, e que era a rainha do lugar, da Caldeia, ele dizia, isso aí não pode ser o Deus verdadeiro. Olhava para a deusa Nana, e ele olhava para o sol e dizia, como é que essa imagem de escultura não brilha? Como é que ela pode ser o Deus Sol? Abraão estava em uma das 4 cidades da Caldeia. As 4 cidades eram Ur, Uruque, Libu e Lacash. Ele vivia em Ur. O pai de Abraão, aliás, de Abraão, era fazedor de imagem de escultura. E Deus disse, não quero você nessa cultura. E hoje é você que quando aceita Jesus, abandona a idolatria, abandona a prostituição, abandona as churrascadas, abandona tudo aquilo que não vem de Deus. Eu, quando era ator, no final do ano, os atores sempre me ligavam, ó, Marrone, esse era o meu apelido, vai lá para nossa casa, hoje vai ter churrasco, você está convidado, nós vamos fazer peça, vamos gravar filmes. Depois que eu me converti, eu larguei essa podridão, nunca mais eles falaram comigo. Deus, ele tira um povo no meio de um povo. Deus tirou você da prostituição, tirou você da idolatria, tirou você do mundo, tirou você da violência. Eu, por exemplo, era perito em artes marciais, tinha pessoas que me chamavam para lutar, até em Jacaraípe, eu ia lá e não perdia a luta não, irmão. Eu tinha ambições nesse mundo, e Deus quando falou, não quero você nessa cultura, eu disse, amém, Senhor. Vou sair dessa cultura. Mulheres se afastaram de mim, amigos se afastaram de mim, farra se afastou de mim. Todo mundo.
mas Jesus se aproximou de mim. O que é que Jesus fala em São João 15, verso 19? Se o mundo vos aborrece, é porque vocês não são do mundo. Vocês são meus. Deus disse a Abraão, não quero você aí, porque daqui a pouco vão começar a te perseguir. Se Deus te mandou abandonar uma amizade, um relacionamento que não vem de Deus, sai fora desse relacionamento. Sai fora antes que você perca a graça de Deus na sua vida. O tempo vai passando, o projeto de Deus passa para Isaac, e de Isaac para Jacó, de Jacó para os seus patriarcas. São 12. Deles vem 70 almas. Vem José, vai para o Egito. No Egito o povo é perseguido. Faraó agora é o terrível inimigo. Faraó, se vocês não sabem, ele era um representante de miúgo. A palavra de miúgo no grego quer dizer mediador. Ele seria um tipo de Jesus para eles. Ele representava Ra, que era o Deus Sol. E todas as benevolências do Egito, tanto a prosperidade dada pelo Nilo, como as colheitas, a vitória nas batalhas, e tudo aquilo que vinha, na verdade, de Deus, era o faraó que ganhava prestígio. Hoje é o povo falando, nós estamos felizes que Dilma está governando. Outros falam, não, aqui é o Barack Obama, ele que manda dinheiro para o Brasil. Você é feliz porque você tem Cristo na sua vida. A situação era tão feia, irmão, dentro do Egito, que o povo virou escravo. O povo amassava barro. O povo sofria. Nun era o pai de Josué. Ele falou o seguinte, olha, homens, não façam filho nas vossas esposas. Joguem o esperma fora, para que os seus filhos não sejam, no futuro, escravos. Era a revolta do coração de alguém que era escravo. Hoje é você. Você trabalha todo dia. O irmão falou aqui sobre o salário miserável. Ganha pouco, até dizima na igreja. Mas não pode, às vezes, estar na igreja. Não pode viver uma vida correta com Deus. Porque você é escravizado muitas vezes pelo trabalho. Só que Deus levantou, não Moisés, mas Jesus para libertar você. E você é livre em nome de Jesus. O terrível inimigo, meus queridos, agora é Faraó. Deus usa Moisés para poder ir até ele e falar com ele. E ele diz assim, o Deus do Egito sou eu. Você olhou todos os nossos deuses? Não tem nenhum Jeová aqui. Eu não conheço o seu Deus. Que prova você me dá de que Deus está com você? Moisés enfia a mão dentro do peito. E quando ele tira, a mão está leprosa. Sabe o que significa? Deus estava mostrando o coração de Moisés. Estava leproso, angustiado, cheio de rancor, porque 40 anos estava experimentando a servidão do Egito. Hoje é nós, irmão, pedindo justiça divina sobre tanta injustiça contra a igreja, contra a família, contra todo mundo. Quando Moisés mostra a Faraó a mão leprosa, Faraó ri e fala, engraçado, ele mostrou que pode ficar doente. Moisés enfia a mão dentro do peito e quando ele tira a mão está limpa. Ele fala, nossa, parabéns, você ganhou o dedo de competência. Hoje é um mundo que não acredita que você pode largar a cachaça, a maconha, a prostituição. O mundo zomba dos milagres da igreja. Quantas pessoas que já foram curadas de AIDS, de câncer, pessoas que já foram curadas de trombose, pessoas que são curadas de doenças incuráveis e o mundo não acredita em Deus. Moisés mostra outro prodígio, coloca a cobra no chão e a cobra, aliás, a clava vira cobra, começa a andar. Eles começam a rir, falam, eles querem tirar uma nação do Egito apenas com a serpente. Começam a rir. E aí o que acontece? Janes e Jambres fazem o mesmo prodígio. Cuidado com igrejas que só pregam milagre e não pregam santificação. Você não é salvo só para ser curado do câncer. Você é salvo para servir a Deus. Muitas pessoas querem um Jesus Salvador, porque não querem ir para o inferno, mas não querem um Jesus Senhor para mandar na vida dele. O que ele tem é a natureza de Satanás, e ele diz, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero. Então faz o que você quer, amigo. O inferno está te esperando. Aquele que não se submete ao governo de Cristo, ele não pode ser de Cristo. E Jesus fala no capítulo 15 de São João, ele fala assim, vocês serão meus amigos, meus servos, se fizerem o que eu vos mando. Como é que eu sou desobediente na empresa onde eu trabalho e o patrão vai me pagar e eu falo, não mandei você fazer nada disso.
Procura alguém para te pagar, meu amigo, porque eu não vou te pagar não, tá? E aqui é Jesus. Viveu uma vida no pecado, não quis me obedecer, eu não tenho nada com você, eu nem olho para suas orações. Meus queridos, Deus começa a mandar pragas no Egito. E a primeira praga que Deus manda no Egito é praga de sangue. É a mesma praga do Apocalipse 16. Daqui mais um tempo, irmão, vocês estão se espantando com o calor, com as enchentes, com a seca. Daqui a pouco vocês vão ver tanques de água, caixas d'água se transformarem em sangue. As pessoas hoje matam os crentes porque eles pregam a verdade. Matam em toda parte do mundo, até no Brasil. E naquele dia Deus vai dar sangue a muitos abelhudos. Faraó não quer aceitar o governo de Deus. Deus manda praga de rãs. E se você não sabe, eu vou dar uma pérola teológica para vocês, uma revelação de Deus. Quando Moisés toca no Nilo, Deus fez a mesma coisa que ele fez no Gênesis. Quando ele fala assim, apareçam vida marinha. Lembra que ele fala, cresçam, se multipliquem. Deus deu o mesmo poder a Moisés. Ele falou assim, apareçam rãs. Não é que tinha um monte de rã ali, não. O rio começou a produzir praga. Começou a produzir rãs. E hoje é o que nós vemos, irmão. Nós temos hoje em dia, em alguns países do mundo, nuvens de poluição. Elas vão para o Himalaia e o que acontece? Degelam. E o que acontece? Acontece enchentes em alguns países. Em muitos lugares já é seca. O mundo, irmão, desagrada a Deus. E por isso pragas estão caindo neste mundo. Irmão, não dá tempo de falar toda a pregação. Mas o Apocalipse 6:2, vocês estão vendo aqui um ser que está montado num cavalo branco. O branco representa a paz na Bíblia. É uma falsa paz. Ele está montado sobre o cavalo, que também é símbolo de guerra. Ele tem na sua mão um arco. Em Jeremias 9, verso 3, a Bíblia diz que o povo rebelde, da época de Jeremias, entesava a língua como arco. Hoje em dia são todos que combatem contra a verdade. São pessoas que dizem que você pode estar na igreja e viver no pecado. Hoje, esses dias eu vi uma igreja chamada Igreja Cristo para Todos. Lá as mulheres se casam. E eles falam que Deus não quer que o ser humano fique longe de Deus. Essa é uma igreja sem preconceito. Assim eles dizem. As pessoas hoje em dia, irmãos, não querem se casar e querem viver amasiadas. Porque depois dá problema para se separar. As pessoas hoje em dia, irmãos, não querem viver uma vida formal. Casar. Não, eu namoro aqui com a minha namorada. E ela fica na casa dela. Quando eu sentir desejo por ela, ou ela vem aqui ou eu vou lá. Não é assim que diz o mundo? O mundo hoje em dia, meus queridos, você vê nas músicas do mundo, defendendo só a prostituição. 5 minutinhos de solteiro eu tenho quando a minha mulher vai no banheiro, e é assim que eles dizem. E muitos crentes ouvem essas músicas. E a gente esquece que músicas também são mensagens que as pessoas colocam no nosso coração. Uma vez, já sendo crente, eu assisti um filme de terror e eu pude conotar ali muitos sinais satânicos. E um deles é que no final, o camarada fala assim, olha, eu sou o caminho, e Satã diz, ele é o caminho. Temos que entender que cada filosofia é um caminho. Qual é a filosofia que você segue? Jesus diz, eu também sou o caminho, a verdade e sou a vida. Qual o caminho que você escolhe? Vai continuar assistindo desenhos demoníacos e vai continuar vivendo essa vida violenta? Ou vai abandonar essa vida podre e pecaminosa e servir a Deus? Irmãos, o evangelho é para pessoas que estão dispostas a se confrontar com o diabo. Você pega São Marcos 16, 17, Jesus se despedindo dos seus mais de 500 discípulos ali. Ele fala assim, e esses sinais seguirão que crê. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome expulsarão demônios. Mas tem igreja que não prega mais isso. Por quê? Eles têm medo dos demônios. E sabe por quê? Porque eles estão sob o governo dos demônios. Ele chama demônio de encosto. Quando você fala, vem cá, pastor, quando manifesta demônio aqui, o que acontece? Olha, eu não mexo com isso, eu não sei de nada disso, nós não fomos chamados para isso. É assim que ele fala, mas que cristão é você? E já aconteceu, irmão, de manifestar demônio, quando eu era cooperador, eu limpando a igreja, e a pessoa que veio me pedir oração, o demônio manifestou. Eu fui visitar a casa de uma senhora no morro uma vez com o meu presbítero, quando eu reuni ali na Assembleia de Deus aqui em cima, o demônio manifestou. E acontece o demônio manifestar em tudo quanto é lugar, irmão. E você tem que estar disposto a enfrentar Satanás cara a cara.
Se você ainda não está em condição, então você não é cristão, não. Jesus Cristo, quando fala com 70 discípulos, no capítulo 10 de São Lucas, ele diz assim no verso 18, olha, quando vocês fizeram missões, eu vi Satanás cair como um raio. E ele diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, falando de demônios. Quanto crente, irmão, que tem medo do diabo, porque ele tem na consciência dele, estou em pecado. Estou em pecado. Eu não posso expulsar o demônio, porque eu amo novelas, eu amo desenhos violentos, eu amo a fofoca, eu falo mal da irmã Rosa, do pastor, eu falo mal do irmão Leopoldino, e por eu ser linguarudo, o diabo, quando manifestava, falava assim, você vai falar o quê? Você quer que eu diga o que você falou do pastor hoje? Ah, é melhor não falar não. Então cala sua boca, tá? Você não pode me expulsar não. Irmão, só pode expulsar aquele que tem autoridade sobre o diabo. Se vocês forem ver esse arco, o arco representa guerra contra a igreja. Se você pega 1 Timóteo 4 e o versículo 1, Paulo diz assim, o Espírito Santo expressamente diz que muitos se apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? Vou deixar essa igreja, porque já está, esse caminho está muito estreito para o meu gosto. Dando ouvidos a espíritos enganadores, a palavra ali no original é pichuque, que quer dizer área psicológica. Tem pessoas que falam assim, meus queridos, Deus nos chamou para ser prósperos. Deus nos chamou para termos carros do ano. Deus não chamou você para ser um derrotado. Claro que não. Mas Deus nos chamou, meus irmãos, para servir também. Quem foi que disse que você é cristão para viver no meio de um monte de gente? Nem todo mundo que está na igreja é cristão, não. Eu ouvi um pastor pregando, um gigante da pregação, que eu admiro ele, pastor Miles Murrow. Ele estava falando o seguinte, que o crente águia não anda com o crente pombo. Já viu o pombo? Você joga um monte de milho ou pipoca, pode estar envenenado. Eles descem ali e comem. Não é verdade? Agora uma águia. Quem consegue ver uma águia daqui? Você vê o urubu. A águia você não vê, é muito lá em cima. Assim é aquele que serve a Deus, mas tem visão de Deus. Ele se afasta de panelinha de gente fofoqueira. Ele se afasta de inimigos de Deus, porque ele sabe que os ímpios estão ali dentro da igreja e são o governo do inimigo. Se você pega São Mateus 13, a Bíblia fala sobre a parábola do joio e do trigo. A Bíblia fala que quando os homens dormiam, o inimigo foi e semeou ali o joio. O joio representa os filhos do diabo. Os filhos do diabo sempre estiveram dentro da igreja. Quando Moisés estava lá no deserto, você vê Coré, Datã e Abirão. Você vê que outras pessoas levantaram os bezerros de ouro para adorar Israel, quando eles estavam no deserto. Você vê que Judas era um filho do diabo dentro da igreja. Você vê muita coisa. Até Paulo falando de Alexandre Latueiro. E hoje em dia você vê pessoas lutando contra a direção do pastor. Pessoas que falam mal da direção da igreja. Pessoas que ofendem o ministério cristão. Pessoas que não querem dizimar e ofertar. Por quê? Porque ele acha que é pesado dar R$120 para ajudar na despesa da igreja. Mas quando ele era mundano, ele gastava R$500 numa noite com prostituição. Irmãos, isso é o governo do diabo na vida de muito crente. Muito cuidado. Muitas pessoas, quando vê aquela passagem do demônio que sai do corpo e vai andar pelo mundo, acha que é a pessoa, irmão, que aceitou Jesus e pensa que quando o demônio volta e traz 7 outros piores, pensa que é quando a pessoa está lá na cachaça. Não, tem crente dentro da igreja endemoniado. Crente que não aceita a doutrina. Pessoa que não quer se santificar. Pessoas que, vou falar agora das irmãs, graças a Deus não é o caso das irmãs aqui, mas tem mulheres, irmão, que querem ser sensuais demais dentro da igreja. Quer cantar corinho de fogo. Quer viver uma vida, irmão, fé na igreja, fé no mundo. O diabo não se impressiona com a apresentação teatral. Esse homem aqui, meus irmãos, esse cavaleiro montado no cavalo branco representa o anticristo. A Bíblia diz que ele tinha coroa na cabeça. Significa que ele reinava, que ele manda. Ele representa o espírito de apostasia. João, quando fala sobre ele, em 1 São João 5, no versículo de número, aliás, 12, verso 18, ele diz assim, filhinhos, é já a última hora. E já sabemos que veio o anticristo, também muitos anticristos se têm feito. Qual é a época do profeta João, quando ele escreve isso? Ano 90 depois de Cristo.
E hoje em dia, quantos anticristos têm aparecido? Muitos anticristos têm aparecido. Você vê, por exemplo, grandes homens que cresceram na terra dizendo que é Deus. E outra coisa, gente do movimento pentecostal indo atrás desse povo, só porque eles têm dinheiro e condição. Poderia citar Sam Yong-moon, que já morreu e está no inferno. Poderia citar José Jesus de Miranda. Poderia citar An Sang-hong, que na Coreia ganhou 1,5 milhão de vidas. E a mulher dele, que é presidente da igreja, diz que ele é o Jesus da segunda vinda e que a igreja dele é a Nova Jerusalém da Bíblia. Mirza Ghulam Ahmad, um grande homem conhecido, aceitado pelos muçulmanos. Ele é o Mahdi dos muçulmanos, e ele diz que ele é o Cristo da segunda vinda. Ele criou um movimento chamado Ahmadiyya, e muitas pessoas seguem esse homem. Meus queridos, eu vou dizer, nós vivemos em época que as pessoas preferem ouvir a voz de um grande homem, mas não a voz da Bíblia. Se alguém disser assim, não é mais pecado beber cerveja, aí você olha, rapaz, esse pastor falou isso? Bom, se o pastor falou, né, então não vamos beber cerveja. Olha, irmão, acabou o culto, tem uma grade lá em casa, não vamos beber, tá? Na igreja por aí, você pode fumar maconha, ele fala, não é uma erva medicinal. É melhor que o cigarro é cheio de toxina. Maconha não, maconha é uma coisa ótima. E tá um monte de gente ouvindo, não, se o pastor falou, cadê Atos 17:11, Bereia? Era o lugar onde Paulo foi pregar, e eles ouviam, vem cá, Paulo, onde está escrito isso? Então, lugar, olha, eu vou conferir. Se não conferir, eu não vou acreditar na sua pregação. Irmãos, temos que parar de ser massa de manobra. Vamos ler as escrituras sagradas. Aqui no Brasil, PNRI vem quase todo ano. As igrejas pagam milhões para esse homem vir e ver Satanás jogar as pessoas no chão, ver Satanás curar as pessoas, ver o diabo profetizar, ver ele bater o paletó e cair um monte de crente besta no chão. Isso é obra de Satanás dentro da igreja. Vamos, em nome de Jesus, nos apegar à palavra de Deus. Aquilo que não é bíblico, que não é escriturístico, sai fora. O que é que o crente tem que colocar na cabeça? É o que Jesus falou em Lucas 9:23, tomar cada dia a sua cruz e me seguir. Deus não mandou você ir para a igreja só para você prosperar, só para você ter um carro, só para você... eu não vou ficar nessa igreja não, porque eu queria ouvir uma palavra que agrada o coração. Vamos pensar nisso, irmão. Esse homem aqui que você está vendo no Apocalipse 6, versículo 2, ele representa o governo do inimigo. Ele representa legalmente a besta do Apocalipse, que no tempo de João era Roma Império, que perseguia a igreja. Se você pegar de Apocalipse 2 até Apocalipse 3, você vê que ele ataca a igreja. No Apocalipse 2, ele manda falsos obreiros para dentro da igreja, a igreja de Éfeso expulsa ele. Fala, não, nós aprendemos com Paulo, você não tem caráter de pastor, sai fora. E aprendemos o quê? A igreja não pode ser política. Tem pessoas não quer agradar todo mundo, que agradar todo mundo é político. Só porque depois que ele ganhar o seu voto, ele vai dizer muito obrigado e vai te roubar 4 anos. O crente tem que ser crente, ó meu irmão. Tem que mudar de vida, vai me desculpar. Pode me chamar de antipático, mas a sua conduta está errada. Na igreja de Esmirna, esse demônio usava Trajano, por exemplo, ou Nero, para poder prender Domiciano. Prendeu os crentes 10 anos em cadeias, em lutas, em perseguições, e eles eram humilhados mesmo. O bispo Policarpo, que era o bispo da época, ele quando entrava, irmãos, acontecia cada milagre, vocês ficavam de cabeça, se vocês lerem a história da igreja, vocês ficam cabeça. Quando o bispo Policarpo, amarrado, chegava no meio dos leões, os leões corriam dele. Quando ele chegava dentro da fornalha de fogo ardente, o fogo se abria. Não conseguiam matar o crente. Isso fala que o diabo só toca em você. Se Deus permitir, ninguém vai te bater, te perseguir. Tem crente que fala, se bater na minha cara, eu dou um soco para outra. Deus não vai permitir você passar uma luta que você não suporta. Dá glória a Deus nas provas que você tem. Eu estou acabando, irmãos. Terceira igreja que esse cavaleiro atacava. Igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Éfeso, o nome Éfeso quer dizer elevação. Éfeso era o trono de Satanás, a Bíblia diz. Mataram Antipas, que na verdade era uma ilustração de crentes fiéis ali. Eles morriam ali por amor a Cristo. Você pega Sardes,
Esse inimigo consegue matar a igreja, uma parte da igreja, colocar heresia dentro da igreja, colocar dizendo, não vive assim mesmo, irmão. Fica assim, Jesus vai te salvar. Eu prego o casamento religioso, não é o casamento, não é o casamento civil, não. Ah, irmão, fica aí, fica aqui, irmão. Deus vai te libertar dessa cachaça. Você bebeu hoje, ah, Jesus, tenha misericórdia. Irmão, vamos aprender a aplicar a palavra e corrigir. Muita igreja morta aí, com aparência de crente. Esses dias eu conheci uma pessoa dizendo que é missionária, parece ser crente, revela, e eu vou te contar, é uma tristeza conhecer uma pessoa assim. E é uma decepção, principalmente para os novos convertidos. Você vê uma pessoa de paletó e gravata pregar o evangelho e depois você descobrir que ele está envolvido com coisa errada. Se essa igreja que ele entra, aliás, que atira, lá esse inimigo se manifesta em forma de Jezabel e se manifesta em forma de Balaão, que são duas figuras bíblicas de idolatria e de corrupção religiosa. Você vai ver a igreja agora de Filadélfia, oprime a igreja, porque tem pouca igreja, mas é fiel e se mantém fiel. E a promessa para essa igreja, sabe o que é? Quem falou mal de você vai vir nos seus pés reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. E a última igreja foi Laodiceia. Laodiceia quer dizer julgamento popular. Esse espírito mundano dentro dessa igreja conseguiu deixar ela morna. Conseguiu deixar ela falar assim na quinta-feira. Eu não vou não, porque... Quer ver por que eu não vou na igreja hoje? É porque hoje eu briguei com o meu patrão. Hoje eu briguei com meu marido, com a minha esposa. Ah, hoje eu falei um palavrão na escola. Se eu for para a igreja, Deus vai revelar o pastor Joabe e eu vou ser envergonhado na igreja. Irmão, não deixe esse espírito prender você dentro de casa. Faça uma força, esteja na igreja. Se você pecou, aqui é o lugar do perdão. Se você precisa de bênção, aqui é o lugar da oração. Se você precisa de milagre, aqui Deus tem milagre. Se você quer o que você pedir, a Bíblia diz que Deus é poderoso para dar muito mais do que pedimos e pensamos. Tem gente que fala, eu vou largar primeiro esse pecado para depois aceitar Jesus. O que é que Jesus fala? Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O que é que cansa e oprime o homem? O pecado. Porque através do pecado, o diabo entra na sua vida. Larga esse pecado, aceita Jesus e ele vai mudar a sua vida. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos pôr de pé e orar, agradecer a Deus. E fique bem claro, irmãos, estamos em guerra espiritual. E vamos vencer todas as barreiras, porque Cristo está conosco. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos pela Tua palavra ministrada. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha abençoar cada um dos irmãos. Fazemos oração especial. Estou sentindo que o poder de Deus hoje é que vai descer. Vamos ficar ligados porque algo vai acontecer. Sinta o Espírito Santo de Deus agora te tocar. Contemple os anjos de Deus passeando pra lá e pra cá. Está trazendo a resposta da sua oração. Receba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da sua vitória que você vai levar. Agora é só louvar, agradecer e glorificar. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não lhe esqueceu, Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão. Põe a sua boca no pó, que Deus vai responder sua
perceba agora, chegou sua hora, meu querido irmão. Chegou o dia da sua vitória e você vai levar. Agora é só louvar, agradecer e glorificar. Você que há tanto tempo pede e ainda não recebeu, Jesus continua sendo o mesmo, Ele não lhe esqueceu, Ele está pronto a lhe atender. Não desanimes, meu querido irmão, ponha sua boca